Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao nosso trabalho sobre vídeos relacionados à pregação. Tá? A gente já gravou alguns vídeos sobre escola dominical, algumas coisas, e agora eu quero falar sobre pregação. Desculpa aí pela demora, tá? Eu sei que a gente deveria com mais, digamos assim, sequências mais próximas, assim, gravar, mas a gente também tem a consciência de que um trabalho desse, ele precisa a gente ter uma leitura, fazer anotações, enfim, apontamento que a gente possa chegar aqui e falar em poucas palavras rápida, né, para que o vídeo não fique muito extenso. Eu sei que as pessoas do nosso tempo, que é uma qualidade do que eu vou falar hoje, né, da pós-modernidade, a pessoa não tem muita paciência e tá vendo coisas longas. E assim, para não ficar muito longo o vídeo, eu fiquei de falar nesse vídeo sobre a questão da História da Pregação. Eu tenho aqui duas obras, aqui lançada pela editora Thomas Nelson. Ok, aqui ó, duas obras, volume um e o volume 2, tá bom? Aqui no volume um desse livro, ele vai tratar a história da pregação dos apóstolos até os revivalistas, enquanto que no volume 2 ele vai tratar do iluminismo aos dias atuais, beleza? Então assim, quem quiser aí ter uma aventura, digamos assim, uma leitura assim, passeando por esses pregadores, entender como é que Paulo, né, pregava, como é que Pedro pregava, como é que João pregava, né, como é que Spurgeon pregava, Lutero pregava, Calvino pregava, Billy Graham pregava e outros mais. Se você quiser entender um pouco como era o modelo, as formas dos sermões dele, o pensamento da época e claro, até mesmo a teologia que eles entendiam para sua época. Tá aí uma obra que eu aconselho, uma leitura muito agradável, tá bom? Muito bacana, eu acredito que só vai acrescentar mais em tua vida, ok? Mas para falar do nosso assunto hoje, eu quero aqui usar o livro, até já mostrei para vocês no outro vídeo, que é A Arte de Pregar, de Robson Marinho. Robson Marinho, A Arte de Pregar, tá bom? Eu quero tratar sobre essa questão da história, não toda a história geral, como está ali na pregação, no livro de pregação, História da Pregação, da Thomas Nelson. Isso aqui é da editora Vida Nova, tá bom? Mas aqui pontuar umas coisas que eu acho interessante e que eu acho que vai só acrescentar no teu currículo, tá bom? No teu conhecimento como pregador. Ele aqui no capítulo 2 desse livro, o Robson Marinho, ele vai aqui no capítulo 2, o subtema, ele vai tratar sobre a pregação bíblica em diferentes eras, tá bom? Ele trata aqui basicamente de três eras: a era pré-moderna, a era moderna e a era da pós-modernidade. Aí você deve se perguntar: mas professor Silvio, qual é a importância, tá, de eu ter que conhecer essas eras, né, pré-moderna, moderna e a pós-modernidade para que eu possa ser um bom pregador? Bem, pode ser que isso não vai te servir, pode ser também que vá te servir. Eu acredito que assim, na questão de uma formação, da formação como pregador, é importante a gente estudar um pouco também sobre a história da pregação, entender como cada era ela se comportou diante dessa atividade, que é a atividade da pregação. Vocês podem ver que existem no mercado de língua portuguesa livros escritos que dão aí mais de 200 páginas, às vezes até 300 páginas, que são verdadeiras pregações. Por exemplo, tem um livro editado pela editora Vida, acho que é Vida Acadêmica, A Cruz de Cristo, de John Stott, que é uma pregação. Tá? O Martin Lloyd Jones tem um livro sobre o Sermão do Monte, é uma pregação dele, e são livros que são bem volumosos. A forma como esses homens pregavam é muito diferente da forma como nós, pregadores brasileiros, prega, tá, hoje na atualidade, ok? Mas vamos lá, para não ficar muito longo, vamos começar falando aqui um pouco sobre a era pré-moderna. O que seria a era pré-moderna? Segundo o Robson, ele fala no seu livro que essa era, chamada pré-modernidade, ela começa ali na metade do século XVIII, ok? E ela cobre praticamente aí todo o período da Idade Média. Todo mundo sabe que durante a Idade Média, quem deu as cartas, né, quem comandou assim, principalmente no mundo ocidental, foi a igreja, né? A igreja, ela tomou conta, ela que dava as cartas. E era muito poderosa, você não sabe que a igreja era muito poderosa, a igreja tinha poderes que as pessoas acreditavam que esses poderes eram divinos, logo as pessoas tinham muito medo da igreja, porque quem
poderia dizer se você ia para a eternidade, para o lado de Deus ou não, era a igreja. E a igreja tinha a sua autoridade, a sua eclesia, né, os seus padres, os seus papas, enfim. Eles tinham uma autoridade absoluta, porque como bem se sabe, o Papa era e é até hoje o vigário de Deus, o representante de Deus na Terra. E algumas coisas chamam a atenção, como por exemplo a Inquisição nesse período, que foi um tipo de tribunal que a igreja criou, cujo objetivo era julgar as heresias. A gente brinca muito, chamar as pessoas de herege, mas nesse tempo aqui da pré-modernidade era algo realmente muito sério. Uma pessoa que fosse condenado à heresia, ela no tribunal da igreja, que era a Inquisição, certamente ele teria a sua vida ceifada. Alguns exemplos nós temos, por exemplo, Galileu Galilei, que hoje nós estudamos nas escolas, enfim, a gente estuda, lê sobre ele, né? Ele foi uma das pessoas que foram condenadas quando ele disse que a Terra girava em torno do Sol. Nesse período havia a teoria de que, na verdade, era o Sol que girava em torno da Terra. E aí um dia esse rapaz chamado Galileu Galilei disse que a Terra é que girava, não era a Terra o centro, tá? Mas a Terra era só mais um planeta que estava ao redor do Sol. Infelizmente, isso não foi muito bem aceito na época, como vocês sabem, quem conhece um pouco da história, e ele acabou aí tendo que negar, né, todas as suas teorias. Outro famoso, né, personagem desse período também que foi julgado durante a Idade Média foi Martim Lutero. Todos conhecem essa história e sabem muito bem que Martim Lutero, por pregar a salvação pela fé, pela graça, desfazendo-se dos dogmas, se desfazendo das doutrinas que a igreja pregava na época, como por exemplo, dizendo que o homem para ser salvo, ele precisava de obras, né, boas obras, e aí entrava a questão das indulgências, enfim, por ir contra essas ideias da igreja, ele também foi condenado, ok? E como é que era a pregação desse período, da idade pré-moderna? Como diz aqui o nosso querido Robson, né, ele fala que o autoritarismo desse período se refletia na pregação bíblica. Então, nesse período, como ele fala, o pregador pré-moderno simplesmente assumia a autoridade da Bíblia e da doutrina cristã como norma de vida. Ou seja, o pregador não ia inventar nada, ele ia falar aquilo que estava na Bíblia. Vamos dizer que não inventava nada, a gente sabe que não é verdade, porque é muito difícil uma pessoa pregar, a verdade é essa, sem interpretar o texto. Só que o problema é que quem interpretava era as autoridades, era quem pregava, e naquela época você não via leigos pregando, tá? Porque quem pregasse e não fosse um padre era considerado um herege, uma pessoa que estava fora dos padrões. Então esse é o período da pré-modernidade. Depois desse período da pré-modernidade, que, como ele fala aqui, vai englobar o período da Idade Média, aí nós vemos a segunda era, que é a era moderna. A era moderna ela é marcada por duas palavrinhas muito conhecidas por nós, que é a Renascença e o Iluminismo, que é o período da razão, aonde nesse período, ele até fala aqui, Robson, em uma forma de resposta à outra era, a era pré-moderna. A era moderna, que é marcada pelo Renascença e o Iluminismo, eles vão colocar como centro da questão o homem. Então, o homem ele tem razão, o homem ele pode resolver os seus problemas. O homem não precisa de uma luz espiritual, o homem não precisa de uma força sobrenatural. O homem é inteligente e esse período vai defender a ideia de que quanto mais o homem ele for educado, quanto mais ele estuda, mais ele se desenvolve dentro da educação, mais ele vai melhorar. Então o homem depende de si mesmo. O homem é o centro do universo. O homem é o centro de todas as coisas. O resultado desse tipo de pensamento, dessa filosofia, qual vai ser? Óbvio, a Bíblia começou a ficar em xeque. Então os pregadores desse período, isso que eu falo é importante, começam a ter muita dificuldade para pregar a palavra. Porque nesse período, tudo o que se fala tem que ser baseado na razão. E a razão ela precisa passar por testes científicos, precisa ser comprovado. Uma teoria não pode ser verdadeira até que ela passe, né, por uma comprovação, precisa ser estudada. Uma outra palavrinha que muito vai ser trabalhada nesse período é a questão do empirismo, né? Então, se não tiver uma comprovação
científica daquele que está sendo falado, então aquilo não passa de mera especulação. Então, os pregadores desse período, agora, por exemplo, temas como falar da ressurreição, falar sobre o céu, falar sobre o inferno, falar sobre regeneração, torna-se muito difícil. Inclusive, o autor do livro aqui, A Arte de Pregar, ele vai dizer que nesse período é que vai aparecer a arqueologia, que hoje muita gente fala de arqueologia. Nós temos a Bíblia arqueológica, você tem hoje, por exemplo, a Bíblia Thompson, né, que tem atrás no final dela, ela tem um recurso bem legal sobre arqueologia. Você tem hoje manuais bíblicos, enfim, você tem muito material aí em língua portuguesa que fala de arqueologia bíblica, que nesse período vai ser muito usado, porque a arqueologia bíblica, querendo ou não, é uma ciência e vai com certeza corroborar na pregação desse período, da era moderna. Então, a razão aqui na pregação é muito importante. Então, nesse período, os pregadores precisam realmente ter bastante atenção racional com relação à pregação. A pregação tem que ser bem feita, bem elaborada. Passando esse período, beleza, nós entramos na era pós-moderna, que é a era que nós estamos vivendo hoje, a pós-modernidade. Eu não vou ler tudo aqui, mas aqui tem algumas características que ele fala dessa era, da pós-modernidade, como por exemplo, na era pós-moderna, por exemplo, nós temos as pessoas, ela procura escolher a sua própria verdade, ou seja, nessa era que nós estamos vivendo, se fala muito nas universidades, se fala muito em filmes, se fala muito na televisão, que não existe verdade absoluta, ok? Isso aqui é um outro assunto que a gente pode depois gravar um vídeo, usando outros livros também para falar se de fato existe ou não verdade absoluta. Eu particularmente creio e acredito que existe sim verdade absoluta, ok? Outra característica também que eles falam, ninguém tem autoridade sobre ninguém. Ó, se lá na era pré-moderna a igreja era a autoridade, aqui não tem mais essa não, a igreja não tem autoridade sobre ninguém. Então logo você pode escolher para onde você pode ir, você pode ser da igreja que você quiser, você pode seguir a religião que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Ninguém pode ter autoridade sobre você. São características da pós-modernidade. Ele fala que a moralidade é questão de gosto. Ó, isso aqui em eras passadas, o que é moral, ou seja, o que é certo, o que é errado, é errado. Então hoje a gente vê uma crise enorme, onde a moralidade ela é colocada nesse nível, né? É uma questão de gosto, né? Aquilo que é moral para mim pode não ser para você, e aquilo que é imoral para mim pode não ser para você. E assim vai, gente. Vai ter outras características, né? Dentro da pós-modernidade, a gente não tem aqui muito tempo para falar sobre essa questão. Apenas dizer o seguinte, que hoje nós estamos vivendo essa época. Qual é o impacto, então, resumindo, qual é o impacto, então, da pós-modernidade para a pregação hoje? Gente, a gente vê que hoje, essa era da pós-modernidade, o impacto, ele é um pouco mais negativo, digamos assim, porque as pessoas, quando vão pregar a Bíblia, elas costumam usar o texto como elas querem, como elas acham que o texto significa. Aí, nesse ponto, eu gostaria de invocar aqui, como diz o pessoal dos desenhos, invocar aqui a era moderna, onde as pessoas elas tinham que estudar, elas tinham que pesquisar, elas tinham que comprovar o que elas queriam que as pessoas levassem como verdade. Ainda que fosse uma era mais da razão, uma era realmente de muita crítica, né? Mas essa era também é uma era que eu acredito que nesse sentido ela é boa. Agora, na pós-modernidade, a gente vê que até os métodos de interpretação bíblica que as pessoas usam, eles são muito na área da alegorização, da espiritualização. Então, realmente é um problema muito sério a era da pós-modernidade. Então, para você que é pregador, então preste atenção que tu vai estar falando nesses teus dias. Olhe bem. O que vale hoje e vai valer sempre ainda é o que a Bíblia fala, né? É aquilo que significa o texto. Finalizando, sempre a gente diz, o texto bíblico, eu sempre gosto de dizer isso, o texto bíblico não tem vários significados. O texto bíblico tem apenas um significado. Com relação à aplicação, aí é outro caso, é uma outra situação. Que em outro vídeo, assim se Deus nos permitir, a gente vai estar falando sobre essas questões de significado e também de aplicação do texto.
Por hoje é só. Desculpa aí pela demora, tá? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser.